Já dizia aquele velho ditado: se você é feio, aprenda a tocar um instrumento e você se tornará bonito. É isso mesmo, galera. Se você quer aprender a tocar guitarra, confere esse link na descrição como um dos melhores professores do Brasil para você mandar ver na sua guitarra a partir de hoje. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, se ele ainda apoia o Bolsonaro é problema dele, mas ele sempre, nos debates que eu tive com ele na Folha, na rádio e nos lugares onde eu tive, eu saía de lá e a gente ia sair para comer alguma coisa junto depois. Não tinha, as pessoas queriam sangue, queria porrada. Eu não é isso. Eu não tô discutindo, eu não vou brigar com o cara no soco porque o cara pensa diferente de mim. Acabou ali, eu ia para um restaurante e a gente até ficava brincando. Pô, as pessoas devem estar achando que a gente tava lá caindo na porrada e a gente tá aqui comendo. Mas, enfim, a coisa vai tomando alguns caminhos que aí chega num dado momento, como eu te falei, que não dá mais para você administrar essas pessoas, se ainda elas estiverem com essa posição, porque aí já passou da parte do lugar saudável da discordância, entende? Total, com as ideias ali bem colocadas ali, né? Porque às vezes na discordância também há razão, né? Você fala, discordo, mas eu entendo o que você quer dizer. Exato. Saca? Esse tipo de conversa, assim, né? E, mano, e falando um pouquinho de Digão, assim, também foi um pouco nesse caminho que aconteceu. Eu vi sua live ali, que você fez ali falando e tal. Você fala muito também da sua história com o Raimundos, né? Pra quem não sabe, o Tico foi vocalista do Raimundos. Sim. Ali, né? Qual foi a repercussão daquela live, assim? Você ainda mantém tudo? Depois eu vi que o Caniço também falou, né? Um pouquinho sobre aquela live também, sim, né? Mas o Caniço é um cara que você tem Eu amo o Caniço. Um ótimo contato, né? O Caniço é muito foda, né? Um símbolo muito legal do rock nacional. Eu amo o Caniço. E eu acho que, assim, talvez, não pelo conteúdo, porque tudo que tá naquela live é verdade. Mas talvez, por conta do Caniço, para não deixar o Caniço numa posição delicada como eu acabei deixando, eu não fizesse, mas é porque eu fiquei com uma questão muito entalada na minha garganta durante muito tempo. E eu acho que a gente também tem um momento que não dá para ficar engolindo certas coisas, porque é aquilo que eu acho, assim, o Digão tem a opinião política dele, problema dele. Certo? Agora, como uma pessoa pública, eu acho que o Digão tem que ter uma responsabilidade, por exemplo, quando ele coloca lá que a pandemia é uma amostra grátis do comunismo, e aí depois ele retira, ele não retirou porque ele não acha isso. Pode ser que agora, depois de tanta porrada que ele levou aí, ele até tenha repensado. Mas naquela época ele retirou porque ele não aguentou as críticas. Entende? Perfeito. Porque eu não vejo no Digão, sinceramente, não acho que o Digão é um pensador, não acho que o Digão é um cara que entende de política, acho que o Digão é um cara virtuoso na guitarra, tanto que quando o que desencadeou a minha entrada nessa história foi que eu entrei no Twitter do Pelu e coloquei, o Digão tem muitas virtudes, mas falar de política não é uma delas. Eu fui respeitoso. E no final eu coloquei, quando ele fala sobre política, ele é raso como um pires. E aí ele escreveu um post no Instagram dele dizendo: prefiro ser raso como um pires do que profundo como uma latrina. Então ele já levou para um lugar ali que já ficou um pouco deselegante. Mas ok, até aí tudo bem. E depois ele me marcou numa postagem, junto com o João Gordo e com o Lucas da Fresno, chamando todo mundo de pela saco. Não que isso seja uma ofensa ou alguma coisa, mas já que tá, então, querendo levar para esse lado, então beleza, então eu vou abrir o jogo. Vamos conversar de quem é o Pela Saco, entendeu? E para as pessoas saberem quem é Pela Saco, as pessoas têm que entender uma história, um contexto. E aí eu tive que contar a história. Foi mais no sentido de contextualizar. Exatamente, assim, né? Eu tenho que contar por que estou chegando, por que chegou nesse ponto. Então, entende? Eu gostaria de estar tendo um problema com o Digão? Não. Eu já administrei pra caralho durante a minha vida inteira, esses 10 anos depois que eu saí do Raimundos, encontros que eu tive com o Digão, inclusive depois que ele me expôs. Uma vez, quando eu fui até a Dilma, declarar o meu apoio contra o impeachment da Dilma. Ele me expôs e deixou o linchamento público na página dele me comer solto. As pessoas me xingando, me ofendendo, ele não retirou o post, não. Eu tive que ir lá no privado dele e falar: qual foi, irmão? Entende? Mas até aí, eu superei.
Sacou? Agora, essa questão, ela transpassa pelo fato de que quem quiser saber qual é a verdade, tem no YouTube um programa do Multishow chamado Na Estrada, que vai mostrar onde o Raimundos estava antes de eu entrar e onde o Raimundos foi parar depois que eu entrei. E se não houve um reconhecimento por parte do Digão, houve por parte do Caniço, não nesse episódio. Porque depois eu botei um post no meu Instagram, mas aquilo ali não era desse episódio. Aquilo foi uma vez que o Caniço escreveu, e o Caniço é um cara tão importante pra mim que eu printei e deixei aquilo como documento histórico. Então, quem quiser saber qual é a história do Raimundos antes e depois da minha passagem, pode olhar pelo Multishow, pelo Na Estrada, do Daniel Ferro. Só procurar o Daniel Ferro no Twitter ali e pedir pra ele mandar um link, alguma coisa. Ele vivenciou isso. E perguntar como é que foi depois. Se o Digão vai assumir ou não vai assumir, isso é um problema dele, com a saúde mental dele, com a honestidade dele. Agora, eu não vou ficar ouvindo o Digão falar mentira e ficar calado. Entende? Porque eu tenho uma história no rock, tenho uma história dentro dessa história toda que eu quero respeito. Mas o Digão também mexeu com pessoas que obviamente responderiam, assim, né? Você, João Gordo, Lucas... Aliás, você conversou com o João Gordo agora, sexta-feira passada, no Panelaço, né? Vocês chegaram a falar disso? Não, o João Gordo chegou e falou assim, cara, eu não vou nem perder meu tempo com isso. E o Lucas também acho que também não quis perder tempo. Eu perdi o tempo porque eu tinha algumas outras questões que precisavam ser contextualizadas, que estavam muito... não estavam me fazendo bem. E acho que sempre deixei claro e continuarei deixando claro. O Raimundos, pra mim, é uma banda que está acima do Digão. Não estamos falando de Raimundos. O Raimundos é uma banda que aonde o Raimundos estiver, se eu estiver, eu vou me divertir com o show, seja quem for o vocalista. E admiro muito o Caniço. É uma pessoa que foi fundamental na história do Detonautas, numa passagem num dado momento. Tenho muito carinho, muito respeito pelo Marquinhos e muito carinho, muito respeito pelo Caio, que é o batera, e pelo Fred, e por todas as pessoas, inclusive pelo Rodolfo, que eu nem penso igual a ele, mas acredito que o Rodolfo tem uma verdade dele ali que tem que ser respeitada. Agora, se quiser debater no campo da ideia, a gente senta de frente um pro outro e debate. Você faria um debate com o Digão? Eu acho que o Digão não entraria nesse assunto porque ele mesmo já veio a público reconhecer de que ele não tem conhecimento político para debater. E acho que se não tem conhecimento político para debater, é melhor que fique calado. Que nem o Bolsonaro fez? Eu acho que se o Bolsonaro tivesse calado, a gente teria muito menos problema hoje no Brasil. Né? O problema das pessoas que querem discutir política e não conhecem, não entendem do que estão falando, é que elas vão falar coisas que são clichês. E hoje em dia não cabe mais clichê, cara. A internet não permite, embora o clichê ele passe muito rápido, mas se você pega uma pessoa que minimamente tem um embasamento, no ao vivo vai cair ladeira abaixo. Claro.